Vídeo e audiolivro. Mudar. Caminhos para a transformação verdadeira. Flávio Gicovati. Capítulo 1. Como nos tornamos nós mesmos? Ao tratar da formação da nossa identidade, estamos diante de um dos assuntos mais controversos da psicologia. Os pontos de vista são os mais diversos e variam da ênfase exagerada nas nossas predisposições inatas, principalmente hereditárias, a minimização desses aspectos, dando a entender que somos, mais que tudo, dependentes da nossa formação cultural e do contexto familiar no qual crescemos. Meu posicionamento, também aqui, é o de tentar operar com todas as possibilidades em vez de excluir alguns ângulos da questão e privilegiar uma das rotas como essencial. Por vezes me surpreendo com a forma de pensar de muitas pessoas, elas parecem incapazes de operar com mais de uma variável ao mesmo tempo. Não vejo como excluir nenhum dos elementos que participam do nosso processo de formação. Na verdade, minha intenção é a de agregar mais alguns ingredientes aos que influenciam a constituição da identidade de cada um de nós. Penso que a disputa que ainda hoje reina entre muitos profissionais de psicologia, qual seja a do primado da nossa biologia ou da cultura em que crescemos, é um tanto primária, parece-me óbvia a influência de ambos os componentes. Além disso, considero que levar em conta apenas esses aspectos é absolutamente insuficiente para que possamos, um dia, ser capazes de entender melhor como nos tornamos nós mesmos. Vamos começar pelo princípio. Ao nascermos, nosso sistema nervoso central, aquilo que aqui chamaremos de cérebro, está em estado bem avançado de desenvolvimento, necessitando, é claro, de alguns avanços, em especial nas áreas que comandam a atividade motora. O cérebro está, em tese, formado, mas não contém quase nenhuma informação. Numa metáfora que esclarece, mas não agrada aos estudiosos, nascemos com o hardware quase formado, mas sem software. As peculiaridades de cada cérebro já se manifestam desde o primeiro instante. Algumas crianças lidam melhor com o trauma do nascimento. Otto Rank. E, apesar de nascerem em pânico, mais ou menos rapidamente se adaptam aos aconchegos oferecidos e aceitam com mais docilidade a transição para pior que corresponde à saída do útero e a chegada ao nosso mundo. Outras, mais reativas e talvez mais intolerantes, passam chorando boa parte dos primeiros meses de vida. É provável que isso dependa mais das propriedades biológicas do que do tipo de aconchego com que as crianças são recebidas por aqui, embora essa variável também não deva ser subestimada. Desde cedo, algumas crianças se mostram mais medrosas e outras, mais ousadas. Também é fato que algumas parecem nascer convencidas de que os humanos são animais perigosos, de modo que viram a cara assustadas e chorosas diante de todo e qualquer personagem novo que lhes aparece pela frente. Outras, talvez menos medrosas e mais confiantes, sorriem para os estranhos, percebidos como criaturas cordiais. Esses são apenas alguns exemplos de diferenças que podem ser notadas nos primeiros tempos de vida de uma criança e, penso, têm mais relação com suas propriedades cerebrais inatas. O desenvolvimento de cada criança costuma se dar no seio de um núcleo familiar, que, embora nem sempre seja constituído da forma tradicional, tende a ser composto por alguns adultos cuidadores. Essas criaturas são as que acolhem o bebê, tentam adivinhar as razões dos choros e desconfortos, tratam de evitar que passem fome ou sede, cuidam de sua higiene etc. Tudo isso é vivenciado como aconchego, palavra-chave que define o primeiro anseio de um ser que nasce totalmente desamparado, sem condição nenhuma de sobreviver por si. São essas mesmas pessoas que transmitem ao novo membro da família as primeiras informações. Ele aprende a reconhecer sinais de aprovação ou reprovação no rosto delas, recebe objetos para se entreter, ganha uma chupeta com a finalidade de atenuar sua sensação de desamparo. Com o passar dos meses, a criança percebe que a cada objeto corresponde um som. Aprende a reconhecer os sons e a dar sinais de que sabe o que representam. Está fazendo as primeiras associações, condição necessária para que, mais tarde, possa se valer desses sons para indicar a vontade de obter os objetos correspondentes. Começa, pois, a reconhecer as palavras e aprender a usá-las.
Quem acompanhar com atenção esses primeiros passos pelos quais a criança se apropria da linguagem típica de sua cultura vai se maravilhar com a formação do embrião de uma nova mente que, em breve, começará a se envolver em atividades cada vez mais sofisticadas. Virão as frases simples, as mais complexas. Enfim, tudo que constituirá a mente no exercício de suas funções. A mente, nosso software, constitui-se, pois, em função do contexto em que cada criança cresce. A língua a ser aprendida é aquela própria da cultura na qual está inserta a família, que, de perto, a acolhe e acompanha. Por vezes, será uma língua diferente daquela usada pelo ambiente cultural mais amplo. Imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil no início do século XX, por exemplo, ensinaram os filhos a falar japonês. O português foi aprendido na escola. O tema é relevante, pois na estrutura de cada língua estão impressos certos aspectos de como construímos a formatação lógica dos pensamentos, sendo provável que isso determine a ativação de diferentes áreas do cérebro. Retomarei esse assunto mais adiante. A mente se forma por meio da aquisição da linguagem e, com base em certa quantidade de informações acumuladas, pode-se dedicar a atividades cada vez mais complexas e sofisticadas. O modo como vai operar dependerá muito, creio, das propriedades de cada cérebro. Afinal, são cerca de 100 bilhões de neurônios, arranjados de uma forma nem de longe totalmente conhecida e cujo potencial de utilização ainda não é claro. Assim, é bem pouco provável que todos os hardware sejam idênticos, talvez sequer sejam parecidos. Com o mesmo volume de dados presentes na mente, cada cérebro poderá determinar um uso peculiar e dependente de suas propriedades anatômicas e químicas. O cérebro, bem formado e ativo, como citei, mesmo antes da constituição da mente, estará presente em todas as etapas da nossa formação. Não convém desconsiderar sua influência em momento nenhum da vida. Ao mesmo tempo, não me parece nada adequado desconsiderar o peso da cultura em que cada criança nasce e se desenvolve. A cultura insere-se em sua mente por intermédio da linguagem, dos usos e costumes, da forma como as pessoas se vestem, da maneira como lidam com as grandes questões da existência pela transmissão de práticas religiosas específicas, etc. Cada ambiente tem seus valores e propriedades, de modo que muitos dos termos usados em dada língua não têm correspondência em outras, eles descrevem propriedades tratadas de modo diverso em outras culturas. O tipo de música que cada povo produz reflete muitas das suas características. Sei avaliar também o peso de culturas mais hegemônicas, que interferem exportando suas músicas, seus hábitos alimentares. Porém, elas raramente apagam por completo as propriedades específicas de cada grupo. Não convém sequer minimizar a importância das tensões que surgem entre diferentes povos, seu caráter explosivo e gerador de intermináveis conflitos ao longo dos milênios de nossa história. Biologia e cultura formam, a meu ver, um dueto inseparável. Não há como, em muitos momentos, isolar ou detectar o peso de cada um desses componentes. Também não vejo necessidade de fazê-lo. A pretexto de reflexões de caráter puramente teórico, penso que o que está em jogo de fato é o desejo de cada grupo de pensadores, que defendem a primazia de um dos componentes do dueto, de prevalecer sobre o outro, numa disputa mesquinha e improdutiva. É claro que, entre os aspectos culturais, devemos dar ênfase especial ao contexto íntimo, ao núcleo familiar em que cada criança se desenvolve. Estou desconsiderando os casos, felizmente minoritários, daqueles que crescem em instituições, orfanatos e em contextos muito adversos. Por estarem sujeitas a condições incomuns, essas crianças podem apresentar propriedades e problemas específicos que não cabem numa reflexão genérica como a que estou fazendo aqui. O contato imediato das crianças com seus pais, irmãos, avós e outras pessoas íntimas certamente determina suas primeiras relações afetivas, delas dependendo, ao menos em parte, a evolução emocional e até intelectual de cada uma delas. A qualidade desses primeiros vínculos afetivos tem sido objeto de relevantes considerações teóricas. Bowlby interfere na imagem que cada criança construirá a respeito de si mesma.
Crescer em um núcleo familiar aconchegante e sólido, em que ela se sinta segura e amada, corresponde a uma condição privilegiada, que provavelmente determina um enorme benefício para a constituição de uma boa autoestima futura. Sabemos também que em psicologia não há nenhuma regra geral absoluta, de modo que não são poucos os que crescem mimados em decorrência de se sentir superprotegidos e privilegiados. Inversamente, muitos dos que crescem em condições adversas têm sido capazes de superá-las e, quando adultos, mostram força e maturidade invejáveis. As crianças aprendem, ou não, a desenvolver os valores éticos em casa. Aprendem, pelo exemplo, a se interessar por determinados assuntos que sejam relevantes naquele contexto familiar específico. Algumas são influenciadas a amar os livros, as artes e a música em especial. Outras são mais estimuladas às práticas esportivas. Outras ainda ficam expostas a uma vida mais voltada para o ócio, para o uso de bebida alcoólica e para os fins de semana em que a atividade principal é acompanhar os programas de entretenimento na televisão. Algumas convivem com um ambiente de harmonia e concórdia, ao passo que outras assistem a intermináveis brigas e discussões entre os seus adultos relevantes. Tudo as influencia, tanto por vias diretas quanto indiretas. Umas assemelham-se ao que observam, já outras parecem se espelhar de forma invertida, ou seja, decidem que não querem ser daquele jeito. Estou me aproximando, de forma sutil, de uma terceira e relevante influência acerca de como nos tornamos nós mesmos. Ela diz respeito ao modo como nossa mente, já talvez a partir dos 3 anos de idade, pondera sobre os fatos que observa e tira conclusões acerca deles. Esse ingrediente tem sido bastante negligenciado tanto pelos pensadores ligados à nossa biologia como pelos defensores da influência prioritária da cultura e, de forma mais direta, da família em que cada criança cresce. Penso que, a partir de certa quantidade de dados que se acumulam em sua mente, ela passa a agir com alguma autonomia. Assim, de certa forma e em certa medida, somos também fruto de nós mesmos. É claro que a maneira de determinadamente funcionar dependerá da constituição cerebral específica de cada criança. Dependerá do grau de inteligência, da existência de maior ou menor intensidade de medos em sua subjetividade, de ela ser mais ou menos agressiva, mais ou menos tolerante a dores, sofrimentos e contrariedades, mais ou menos ativa, etc. Dependerá do contexto em que ela cresce, da língua que aprende. Mas, a partir de certo momento, passa a depender também do modo como ela mesma decodifica e registra os fatos imediatos e distantes. Estamos, pois, diante de 3 variáveis, não mais 2, a interferir no modo de ser de cada um de nós. Alguns exemplos são relevantes para esclarecer esse novo elemento que estou tentando introduzir. O mais interessante deles tem relação com o fato de, na grande maioria das famílias, existir mais de um tipo de adulto influente no convívio com a criança. Há os extrovertidos, brincalhões, estourados, exuberantes e geradores de conflitos. Existem ainda os mais discretos, suaves, quietos, que costumam agir para aplacar os conflitos. A criança cresce exposta a esses 2 padrões de comportamento, não sendo raro que a um corresponda a figura paterna e a outro, a materna. São muitos os elementos que definem com qual dos pais a criança vai se identificar. Seu sexo, suas propriedades inatas mais ou menos agressivas, sua posição no núcleo familiar. Porém, interfere também o modo como a criança avalia a maneira de ser de cada um dos pais. O primeiro filho vivencia um dilema maior, pois tem diante de si 2 personagens relevantes e bem diferentes. Costuma se identificar com o que parece mais forte e poderoso, mas essa regra tem muitas exceções, podendo a identificação se dar por motivos de apego sentimental ou mesmo em virtude do sexo. Sempre é bom lembrar que a identificação poderá ser fruto da ponderação íntima da criança, que decide que é mais legal agir dessa ou daquela forma. O segundo filho costuma observar o ambiente e ocupar o lugar vago. Será o oposto do primeiro filho. Ao terceiro, quando existe, cabe novamente uma liberdade maior de escolha.
Um problema que não convém desconsiderar é o de a criança, desde muito cedo, presenciar e acompanhar seguidos desentendimentos entre os pais. Por motivos pessoais ou por influência parental, ela poderá se tomar de dores por um deles e desenvolver uma hostilidade agressiva, uma revolta contra outro. Acompanhei muitas histórias desse tipo em que depois, quando adulta, a pessoa se aborrece ao reconhecer que errou na avaliação que fez a respeito dos pais e hoje considera e valoriza muito mais aquele a quem hostilizou na infância e na juventude. Isso pode ser doloroso, pois não é raro que o pai reabilitado por ele já esteja morto. A mente infantil comete inúmeros erros similares a esse nas mais diversas áreas em que se propõe a elaborar ideias próprias, e isso poderá ter influência decisiva, distorcendo muitos dos seus procedimentos e pontos de vista adultos. Quanto mais os anos passam, maior a influência da mente da criança sobre o modo como ela evolui. Não pretendo negligenciar a forma de pensar própria dos psicanalistas, que veem nos vínculos amorosos primários e nos triângulos que efetivamente se formam a razão de quase todos os dilemas que vivemos na infância e reviveremos ao longo da vida adulta. São relevantes, mas não são a única variável a ser considerada em nossa formação. Convém registrar também que essa dinâmica relacionada com a família tradicional tem influência decrescente, visto que são muitas as mães que criam os filhos sozinhas, assim como casais homossexuais que adotam ou geram, no caso das mulheres, filhos. Tenho a impressão de que os temas relacionados com a sexualidade infantil, tão relevantes na visão dos primeiros psicanalistas, têm se tornado cada vez menos importantes. Se no passado as crianças se surpreendiam com a descoberta de suas zonas erógenas e ficavam intrigadas ao conjecturar a respeito do sexo entre adultos, buscando inclusive brincadeiras que imitassem o que supunham ser as práticas entre eles, hoje me parecem muito mais interessadas em seus jogos eletrônicos. Desde os primeiros anos de vida, o convívio com os desdobramentos das novas tecnologias ocupa um enorme espaço e parece interessar cada vez mais as crianças. São exemplos desse tipo que nos obrigam a rever constantemente nossas convicções e a avaliar o peso dos avanços tecnológicos na vida cultural em geral e na formação dos novos membros de cada comunidade. Também me parece óbvio que, por meio dos vídeos e jogos eletrônicos, o mundo se torna cada vez mais homogêneo, tendendo as diferenças culturais a se arrefecer. Creio que são justamente as crianças mais inteligentes as que participam mais ativamente da produção do modo de ser delas mesmas. Elas fazem uso intenso do ainda limitado conhecimento que, aos 3 ou 4 anos de idade, puderam colecionar. É bom registrar também que a quantidade de informação a que as crianças são expostas só tem crescido, de forma que não convém comparar o que sabíamos nessa idade com a vida interior das crianças de hoje. Aquelas de sensibilidade mais acurada também percebem melhor as tensões do ambiente, de modo que muitas vezes se tornam inseguras em virtude da falta de estabilidade e de aconchego de seu núcleo familiar. Não convém subestimar o que passa pela mente delas, nem é bom que os adultos pensem que podem dizer certas coisas diante de seus pequenos, pois talvez eles estejam mais atentos do que os grandes gostariam. Assim, os mais inteligentes e sensíveis para avaliar contexto são os que mais costumam produzir pensamentos próprios que nem sempre estão em concordância com o ponto de vista dos outros membros do seu entorno, são eles também os que podem cometer mais erros de avaliação. Crianças mais inteligentes são, por vezes, estimuladas a equívocos pelos próprios pais. Recebem elogios desmedidos em função da boa realização de suas primeiras tarefas escolares, sendo objeto de certo exibicionismo por parte dos pais, que, diante de visitas, gostam de exaltar a sabedoria de seus filhos. As crianças crescem com uma ideia exacerbada de si mesmas, com uma noção de que são particularmente bem dotadas e, por isso, superiores. Os perigos disso são óbvios. Nem todos os gênios infantis permanecem nessa condição depois de crescidos. As crianças que, por influência dos pais ou por moto próprio, concluem que sua mente é competente e pode ser levada a sério por elas costumam cometer vários erros de avaliação acerca de sua condição e também de como são as outras crianças e adultos.
consideram-se mais dotadas que seus colegas de escola e passam a ter um convívio mais difícil com eles, desenvolvendo crescente desinteresse por suas atividades. Olham para eles com certo desdém e são vistos como chatos e sem graça. Não raro desenvolvem problemas sérios de convívio social, problemas esses que costumam carregar pela vida fora. O mais complicado é que, depois de algum tempo, essas crianças que não se integram com as outras de sua geração desenvolvem um duplo sentimento de superioridade e também de inferioridade. A partir de certo ponto, não sabem com clareza se elas é que estão rejeitando os colegas ou se estão sendo rejeitadas por eles. O mais provável é que os dois fenômenos ocorram simultaneamente, de modo que se formam criaturas complexas, em muitos aspectos ressentidas, que poderão vir a fazer uso de sua inteligência no intuito de humilhar seus pares e tripudiar sobre eles. Tais condutas costumam se perpetuar ao longo da vida, sendo inclusive usadas por essas criaturas mais bem dotadas como estímulo para progredirem e se destacarem em suas atividades. O ressentimento acaba se transformando em motivador, e o processo se perpetua com facilidade, o que dificulta sobremaneira a resolução desse tipo de dualidade durante qualquer processo psicoterapêutico. Crianças mais inteligentes chegam em idade muito precoce a conclusões que consideram verdadeiras. Acreditam um pouco demais em seus pontos de vista, uma vez que apostam alto em seus dotes intelectuais. Se extraírem conclusões equivocadas a respeito de determinadas questões pessoais ou interpessoais, poderão carregá-las por longo tempo durante a vida adulta. Sempre terão muita dificuldade de abrir mão dessas convicções, pois não raro alicerçaram sua autoimagem e segurança nelas. Tendem a ser como os fundamentalistas. Apegam-se às suas ideias, gostam delas e as defendem quase até a morte. Cito uma história bastante ilustrativa que ouvi. Uma criança de 4 anos de idade teve um sonho em que sua mãe era como canguru e podia ver sua aparência enquanto carregava na bolsa. Na vida real, tratava-se de um menino ruivo de cabelos encaracolados, objeto de brincadeiras e deboche por parte das outras crianças por causa disso. Durante o sonho, pensou e sentiu que a mãe o havia parido, rejeitado, porque ele era ruivo e tinha aquele cabelo que todos achavam horrível. Assim, concluiu que seu nascimento aconteceu em virtude da rejeição materna e essa pessoa, um adulto de ótima aparência, vivenciou os sentimentos de inferioridade ligados à sua imagem até a maturidade. Era quase impossível tentar questionar seu raciocínio infantil, mesmo que ele tivesse 50 anos de idade. Aqui cabe um parêntese para uma reflexão que, por vezes, me assola e cuja explicação satisfatória desconheço. De onde surge a maldade das crianças? Trata-se de um tipo de conduta bastante diferente daquela observada entre adultos, que agridem aqueles que admiram e invejam, dando indiretas. No mundo infantil, a agressividade e a hostilidade grosseiras costumam estar dirigidas justamente aos mais fracos, usando-se a fragilidade deles para expressar a agressão. A criança gorda, frustrada por ser assim, é objeto dos apelidos mais depreciativos. As que usam óculos são alvo de ironia, as mais baixas, as que têm orelha de abano, as que têm algum defeito físico. As crianças mais fracas, mais medrosas e menos agressivas são objeto de bullying, as que não conseguem preencher o padrão vigente é que são maltratadas. É difícil para mim explicar essas condutas, pois não consigo imaginar a agressividade como fonte pura de prazer, sempre me parece mais fácil entendê-la como reação invejosa ou resposta a determinada ação ameaçadora. Assalto, por exemplo. A única hipótese que me parece viável é o anseio de autoafirmação, que se expressaria pela depreciação do outro menos dotado. Por força da ausência de sentimento de culpa, os que se acham superiores se valem da fraqueza dos outros e, ao humilhá-los, sentem-se mais fortes e melhores. Tais condutas pressupõem a ausência de sentimento de culpa e de qualquer tipo de empatia. É fato também que muitas dessas crianças,
talvez mais meninos, se divertem maltratando quaisquer animais. Alguns manifestam efetiva crueldade, aparentando sentir prazer ao observar o sofrimento do bicho. Insisto no fato de que esse aspecto da psicologia infantil merece ser mais estudado. Fico um tanto aflito sempre que penso na tendência de algumas crianças a desenvolver convicções próprias em idade muito tenra, tendência essa derivada sobretudo de uma sensação de autossuficiência e de orgulho da própria mente. Podem cometer erros graves que, como aqueles que acontecem quando resolvemos um problema de matemática, os afastarão de forma drástica dos bons resultados que pretendiam. Com o passar do tempo, fica cada vez mais difícil detectar onde o erro se instalou, tornando complexo o caminho para sua reversão. Muitos são os problemas que derivam, principalmente nas crianças bem dotadas, da tendência comum dos pais de fazer comparações entre os seus filhos ou entre eles e outras crianças. A situação é complicada tanto quando a criança é exaltada em comparação com outra quanto quando é diminuída por não ter tantas e tais qualidades que outra tem. Esse formato educacional é grande gerador de sentimentos de inferioridade, tanto num caso como no outro. Sim, porque se forma na subjetividade da criança uma sensação de que ela deve estar sempre à altura de expectativas externas, em especial as propostas por seus parentes próximos. Ao mesmo tempo, ela começa a formar dentro de si anseios que lhe parecem ideais, de modo que depois de certo tempo terá de satisfazer pretensões externas e também internas. Crianças mais dotadas compõem para si mesmas aspirações muito elevadas e, caso não as atinjam, sentem tristeza e fracasso. Em sociedades como as atuais está em vigor um conjunto de expectativas muito difíceis de ser totalmente atingidas. São padrões que tenho chamado de aristocráticos: beleza, fama, fortuna, etc., os quais privilegiam apenas alguns poucos. Porém, acabam fazendo parte dos anseios ideais de muitos, e desde bem cedo. Isso acontece tanto pela maneira como os pais conduzem a educação dos filhos como pelo conteúdo dos jogos infantis, cada vez mais comprometidos com vitórias, conquistas e grandes resultados. É como se ninguém mais quisesse ser uma pessoa comum, apenas feliz. Todos querem ser especiais, e, como isso não é possível, a grande maioria fica condenada à infelicidade e ao cultivo de dolorosos sentimentos de inferioridade. Insisto, isso já desde muito pequenos, pois o ambiente competitivo toma conta das atividades, esportivas ou não, nas escolas e também nos jogos eletrônicos. Um exemplo que cada vez mais me chama a atenção, e tem que ver com alterações na cultura e em sua influência sobre o modo de ser e de pensar das crianças, é o da boneca Barbie. Ela foi introduzida no mercado de forma um tanto despretensiosa, como se não fosse outra coisa senão um novo modelo de boneca, diferente daquelas que até então reinavam, as que imitavam bebês. Obteve aceitação e sucesso imediatos, talvez por ter chegado no momento oportuno, numa época em que o modo de pensar o papel das mulheres estava em processo de grande transformação e a ideia de meninas cultivarem o gosto pela maternidade talvez já não fizesse mais tanto sentido. Se antes da Barbie as meninas brincavam de casinha e as bonecas eram suas futuras filhas, as quais se dedicavam imitando o modo como eram tratadas por suas mães, agora Barbie, glamourosa, cheia de roupas, jeitos e trejeitos de mulheres adultas jovens, com um namorado lindo, dono de um carro maravilhoso, é o estímulo para a menina sonhar com a mulher bela e sensual que ela quer se tornar depois da adolescência. As mudanças no conteúdo das fantasias delas têm sido drásticas, o que repercute em todas as esferas da subjetividade das crianças e também no que elas pretenderão ser depois de adultas. Acho que a primeira consequência do fenômeno Barbie foi o desejo de um enorme número de meninas de se tornar adolescentes e adultas o mais breve possível. Elas passaram a gastar horas dos seus dias de criança a escovar os cabelos da boneca, trocar suas roupas, imaginando-a cada vez mais linda e atraente aos olhos do namorado e eventualmente de outros rapazes. O mundo proposto pela boneca não poderia deixar de parecer muito mais atraente do que os jogos infantis tradicionais. Só pode mesmo competir com os jogos eletrônicos, muitos deles também do agrado delas.
Não espanta, pois, que hoje as meninas de 8 ou 9 anos de idade passem horas em cabeleireiros, pintando as unhas e arrumando o cabelo, empenhadas em se tornar sensuais e interessantes aos olhos dos meninos desde muito cedo. É como se não vissem a hora de adolescer para poder se deleitar e mergulhar nesse universo erótico dos adultos, cada vez mais atraente aos seus olhos. Se o erotismo infantil, mais de caráter pessoal, masturbatório, parece ter perdido boa parte da graça, a antecipação do erotismo adulto está cada vez mais presente na mente das meninas, gerando todos os seus desdobramentos, inclusive os de caráter negativo. Interesse precoce em se apresentar como mais bela do que suas colegas, aumentando desde cedo a rivalidade e a tensão competitiva em torno da beleza física, variável que nunca esteve tão em evidência. Não convém subestimar o impacto do fenômeno Barbie sobre a formação de sentimentos de inferioridade nas meninas, que depois se transformarão em moças não tão perfeitas quanto a boneca que alimentou seus sonhos e esperanças. Os ideais aristocráticos de beleza e magreza, sobretudo femininas, estão aí, plenamente instalados na nossa cultura. A Barbie ativa o imaginário das meninas que sonham para si o mesmo destino das beldades que elas acompanham nas revistas, nas telas. Sabemos que a grande maioria delas não chegará a esse patamar estético, mesmo que dedique a isso a maior parte do seu tempo e energia. Em vez de estimuladas a ser o melhor que podem ser, elas são comparadas desde a mais tenra infância a um ideal inatingível, fonte de inesgotáveis insatisfações e sentimentos de inferioridade. Sei muito bem que jamais conseguiremos exercer controle efetivo sobre o modo como pensam as crianças, mesmo aquelas que acompanhamos desde o primeiro dia. A partir de certa idade, lá pelos 3 ou 4 anos, elas passam a operar também por conta própria. Porém, caberia a nós, adultos responsáveis, ser mais cautelosos com os brinquedos que lhes entregamos, pois será em torno deles que essas criaturas, mais espertas do que fomos e do que imaginamos que elas sejam, constituirão suas fantasias, seus termos de comparação e, de certa forma, um futuro em que a frustração estará presente. Não se deve subestimar a revolta que pode assolar um jovem que sonhou mundos e fundos para si, de repente, se vê perdido e totalmente apartado da possibilidade de realizá-los. Não simpatizo com a ideia de transmitir às crianças um mundo idealizado, onde tudo é bom e belo, quando não é essa a verdade. Acho errado elas crescerem acreditando que vão se dar bem em todas as áreas quando parte dessas suposições vem da cultura como um todo, outra parte, da família, que costuma achar que assim está estimulando seus filhos de forma positiva, e outra, dos anseios e do imaginário das próprias crianças, hoje ainda mais atiçadas por brinquedos que exaltam a competição, a competência e, no caso da Barbie, a beleza e a sensualidade. Não é assim que teremos uma geração mais harmoniosa e feliz. Não é por esse caminho que tenderão a arrefecer a revolta, tão típica da adolescência, contra a família e as instituições. Ela é legítima, pois de alguma forma os jovens se sentem enganados. Percebem que o mundo não é da cor que lhes foi prometida e se rebelam. Tudo o que descrevi até aqui tem variações, jamais existindo reações e respostas padronizadas, pois, como eu já disse, dependemos de um cérebro muito peculiar, no qual se processa tudo que nos acontece. O ambiente familiar pode ser o mesmo para os irmãos, mas os cérebros não o são. E mesmo quando os cérebros são iguais, como no caso de gêmeos univitelinos, e os pais são os mesmos, ainda assim nem sempre os irmãos serão em tudo muito parecidos. Já atendi gêmeos idênticos em que um é heterossexual e o outro, homossexual, em que um é mais generoso e o outro, mais egoísta. Tudo depende da forma como cada mente decodifica alguns fatos relevantes vividos. Assim, sempre estão presentes os três fatores: a biologia cerebral, os padrões culturais e familiares e o modo de pensar de cada criança. Cabe ainda registrar outro ingrediente, sempre negligenciado e, a meu ver, crucial: a existência inevitável de fatos aleatórios.
Em virtude desse aspecto, a psicologia torna-se uma ciência complexa e exige mais atenção e cuidado na avaliação de cada indivíduo. Este deverá ser entendido como um ser ímpar, não como uma criatura a ser catalogada por um manual pré-estabelecido. A psicologia ganha um caráter de relatividade, em que nem sempre a partir de dada biologia, dada a estrutura social e familiar é possível definir exatamente como será e como se comportará determinado indivíduo em fases posteriores da vida. Quando levamos em conta o modo de pensar de cada criança, que a partir dos 3 ou 4 anos de idade passa a imprimir sua identidade aos seus pensamentos e a muitas de suas condutas, ao menos nos jogos e nas conversas íntimas consigo mesma, com outras crianças ou com bonecos, já estamos diante de um contexto em que as teorias rígidas, construídas há várias décadas, dificilmente conseguirão explicar o que está acontecendo na subjetividade dela. Se agregarmos a isso os fatos aleatórios, aqueles que acontecem por mero acaso e podem determinar grandes alterações de rota na mente de uma criança, fatos que também podem ocorrer em qualquer fase da vida adulta, perdemos por completo a possibilidade de controle automático do modo de pensar e de existir das pessoas. Somos dependentes da nossa biologia, isso é fato. Dependemos da forma e da organização dos bilhões de neurônios que constituem nosso cérebro, assim como da nossa aparência física, da existência ou não de aptidões específicas para o desenho, a música. Dependemos do meio cultural em que nascemos, pois a mente se abastece de uma linguagem peculiar e recheada de paradigmas lógicos que serão incorporados à nossa forma de pensar. Dependemos principalmente do meio familiar, donde tiramos, ou não, o aconchego de que tanto necessitamos para o conforto e a formação de uma boa autoestima. Da família extraímos modelos de identificação e neles nos espelhamos. É no seio da família que recebemos, de modo direto e específico, os primeiros valores e princípios éticos e, não raro, também os de caráter religioso e moral. Dados certos aspectos de nossa biologia, da nossa cultura e da nossa estrutura familiar, poderíamos antever com boa probabilidade o destino de uma criança nascida naquele contexto. Porém, como as crianças passam a ter pensamentos próprios e estes não são previsíveis nem passíveis de controle, o futuro delas ganha uma enorme dose de incerteza, e a avaliação cuidadosa e atenta de cada indivíduo torna-se indispensável para quem quer entender o que se passa na intimidade de cada um. Penso mesmo que nós, adultos, deveríamos tentar sempre nos remeter ao que fomos quando crianças, ao que pensávamos na adolescência, quais eram os sonhos de então. Eles ajudam bastante a entender nossa subjetividade, o que pretendíamos ser e o que nos tornamos. Agora, ao introduzir esse elemento aleatório, algo que pode nos alcançar em qualquer momento da vida e influenciar drasticamente nosso destino, a psicologia torna-se ainda mais personalizada, não podendo ser objeto de generalizações acuradas. Inúmeros fatos, a maioria deles de caráter negativo, poderão interferir bastante na constituição de nossa identidade. Exemplos não faltam, aqui registrarei apenas alguns. Uma criança alegre e feliz de 2 ou 3 anos pode se tornar bem diferente caso sua mãe venha morrer num desastre de carro. A situação poderá ser ainda mais dramática se ela morrer durante o trabalho de parto de um irmãozinho nada desejado. Serão tantos e tão óbvios os aspectos psicológicos afetados por tais acontecimentos que seu registro se torna desnecessário. Se uma criança sofre uma queimadura mais grave e extensa, é claro que muita coisa em sua vida se modificará. Antes de mais nada, ela passará um longo período hospitalizada e padecendo de dores terríveis. Depois disso, terá de conviver com marcas e cicatrizes que, mesmo depois de cirurgias reparadoras, determinarão um grave prejuízo em sua aparência física. As experiências traumáticas dessa natureza, hoje se sabe, deixam sequelas importantes no próprio cérebro, de modo que, de alguma forma, alteram sua constituição. São incidentes casuais e imprevisíveis capazes de provocar alterações quase definitivas em nosso sistema nervoso e em nosso modo de ser. Uma criança pobre pode, por força de circunstâncias, ter de estudar em uma escola onde a grande maioria delas é rica.
Isso costuma influir, e muito, em sua forma de ser e de pensar. Ela pode desenvolver vários tipos de reação de caráter agressivo, ressentido. Conforme seu potencial e o modo como sua mente decodifica os fatos, talvez se sinta incentivada a superar seus colegas e ser melhor que todos eles. Pode ser uma vivência estimulante ou o inverso, de acordo com a maneira como cada criança reage à situação de adversidade. Uma criança feliz, que recebe muito carinho e é bem acolhida pelos pais, pode se ressentir terrivelmente do nascimento de um irmão. Talvez sofra um impacto duradouro e se transforme em uma criatura desagradável, destrutiva e ressentida com o fato de ter de partilhar com mais alguém cuidados e atenções que eram só seus. Outras crianças aceitam com docilidade o nascimento de um irmão que vai lhes subtrair boa parte do que recebiam. E isso vai depender também de uma variável mais que aleatória, qual seja, as características desse novo membro da família. Se se tratar de uma criança que encanta a todos, seja bonita, alegre, inteligente e sociável, o mais velho sofrerá um golpe forte, podendo ou não sair bem dessa nova situação. Hoje, quando é frequente o segundo casamento entre pessoas que têm filhos de elos anteriores, muitas são as crianças que não toleram os novos parceiros de seus pais e menos ainda o convívio com novas crianças, percebidas como rivais. Outras, ao contrário, parecem se identificar com esses novos amigos e estabelecem vínculos muito produtivos. Impossível saber com antecedência o que vai acontecer. Definitivamente, cada caso é um caso. Quando os pais se separam, diversas variáveis novas entram em jogo e muitas vezes determinarão grandes alterações no modo de ser das crianças. Outras vezes, tudo se passa com serenidade e elas parecem se incomodar pouco com o fato. Há crianças mais apegadas e ciumentas e outras mais individualistas, de modo que a cada uma delas corresponderá uma reação diferente ao mesmo acontecimento. Uma família rica pode ficar pobre, ter de mudar de bairro ou de cidade. Isso pode gerar reações inesperadas na subjetividade de determinadas crianças, outras, porém, lidarão com a situação de modo leve, não sendo afetadas pelo acontecimento. Outras vezes, a mudança pode ser de país em virtude do trabalho de um dos pais, condição que exporá a criança a dificuldades maiores de adaptação devido à língua diferente e também aos preconceitos que certos povos têm contra estrangeiros. Enfim, são tantos os fatos que podem marcar e definir alterações no modo de ser das pessoas que convém pensar com cautela sobre o impacto que cada um provoca na mente de cada criança. Tudo mesmo, pode influir no processo de nos tornarmos nós mesmos. Quando não gostamos de algo em nós e queremos mudar, deixar de ser e de agir de determinada forma, buscando outro modelo e outras posturas, não estamos diante de uma empreitada fácil e simplória. Em muitos casos, é interessante recorrer à ajuda profissional específica. Porém, é sempre bom considerar importante o empenho pessoal. Nas atividades físicas, o treinador é uma peça relevante e muito útil, porém, quem tem de fazer o esforço, se dedicar às tarefas, é o interessado. O terapeuta ajuda, sugere caminhos, mas o percurso, por vezes tortuoso e doloroso, terá de ser percorrido por cada um. Somos uma mistura complexa de influências biológicas, culturais e familiares, e também objeto de inúmeras fatalidades que interferem em nosso destino e na forma como passamos a encarar o mundo. Tudo isso converge para nosso psiquismo, nossa mente, essa parte material que nos acompanha, rica em pensamentos, lembranças, imagens e palavras. Não vivenciamos nosso modo de ser, de pensar, nossas reflexões éticas e emoções ao ouvir uma música como se fossem produto da atividade cerebral? E não estou negando que assim seja. Vivenciamos nossa vida psíquica com autonomia, como algo desvinculado do cérebro, imaterial. Talvez por isso os pensadores tradicionais sempre tenham se valido da noção de alma, algo que nos habita e eventualmente continuaria a existir mesmo depois da morte física. Não é o caso de nos aprofundarmos nesse aspecto, mas é indiscutível que, ao longo dos anos que passamos debaixo do sol enquanto nosso cérebro funciona normalmente, experimentamos a vida como se fôssemos constituídos de uma parte física, material, e de outra imaterial.
O dualismo corpo-alma não se confirma na prática, pois qualquer distúrbio cerebral repercute imediatamente no modo como pensamos, e vice-versa. Mas, em condições normais, parece que corpo e alma são entidades distintas, ao menos é assim que vivenciamos nossa existência no dia a dia. Embora essa seja a forma como vivemos, convém ficarmos atentos às mudanças bruscas de humor e mesmo ao jeito de pensar. Alterações na atividade química cerebral podem mudar nossa maneira de refletir, podemos nos tornar otimistas ou pessimistas de uma hora para outra, indício de que não estamos bem do ponto de vista físico. Assim como a alma interfere no cérebro. E citei os exemplos bem conhecidos das grandes vivências traumáticas e do efeito placebo. Também a forma como pensamos depende da atividade cerebral. Tudo opera em todas as direções, e qualquer simplificação me parece descabida. Sei da inquietação que toma conta de muitas pessoas ao perceber até que ponto não têm controle sobre algumas das principais variáveis relacionadas a questões existenciais relevantes. Imagino a ansiedade de pais, avós e educadores em geral ao detectar, com mais clareza, o limitado poder de interferência que todos temos sobre o modo como cada criança vai crescer. É sempre mais apaziguante imaginarmos que a utilização de certos procedimentos pedagógicos acabará por determinar tantos e tais resultados sobre o futuro dos nossos filhos. Angustiamo-nos com a incerteza, propriedade inalienável de nossa condição. Adoraríamos ter mais controle sobre tudo que nos é relevante. Não é impossível que muitas das formas dogmáticas e um tanto fundamentalistas de pensar a psicologia humana derivem, antes de mais nada, dessa ânsia por estabelecer nexos causais sólidos e estáveis entre a maneira como fomos formados e o que somos como adultos. Os fatos não confirmam esse desejo de construirmos uma teoria psicológica com características similares à da física clássica, na qual, dados alguns pressupostos, era possível inferir com rigor e certeza o que viria a acontecer com determinado objeto. As teorias psicológicas têm tentado encontrar esse grau de certeza, mas a física moderna vem desqualificando essa possibilidade até mesmo no que diz respeito aos movimentos que acontecem no interior dos átomos. Não vejo outra atitude possível senão a de nos rendermos à elaboração de uma teoria psicológica mais aberta a variantes imponderáveis e imprevisíveis. Teremos de entender cada pessoa com sua singularidade e abrir mão de fórmulas pré-moldadas. Ou, como digo de modo jocoso, abandonar o preta-porter e caminhar na direção da alta costura. A incerteza é uma das características da nossa condição, quer gostemos de admitir isso ou não. Talvez valha a pena aceitar nossa realidade com mais docilidade e ver o que podemos extrair de positivo dela. No caso da formação de crianças e jovens, ao mesmo tempo que a ansiedade pelo resultado cresce, pois nem tudo depende de nós, nossa responsabilidade diminui. Assim, quase sempre a expressão "onde foi que eu errei", que indica o incômodo de certos pais pelo que foi feito de seus filhos, não se justifica. A ansiedade pode aumentar, mas os sentimentos de culpa tendem a diminuir. Devemos nos empenhar com afinco e fazer muito bem nossa parte. Tentar acolher nossas crianças, dar-lhes carinho e proteção sempre que elas necessitarem, deixá-las crescer e se tornar cada vez mais independentes, contribuir para sua formação moral, criar uma atmosfera homogênea no seio da família, especialmente no que diz respeito aos valores, e assim por diante. Quanto ao resto, só nos cabe torcer para que os ventos sejam favoráveis e cada uma delas floresça da melhor maneira. Não adianta pensar de outra forma, os fatos mostram que só deveríamos nos ocupar daquilo que depende de nós. Epiteto.